Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de história, que nós temos como tema hoje a imigração, ok? E o que de fato é a imigração? A imigração, turma, nada mais é do que um movimento de pessoas que entram em um país para viver nele, ok? E com o crescimento da produção do café no nosso país, né, lá no final do século XIX, os cafeicultores eles precisaram muito de mão de obra, certo? Nas suas fazendas. Só que até então não tinha tanto acesso assim, né, a essa mão de obra que estava escassa, né, nesse final do século XIX. Foi aí que o governo, né, brasileiro passou a fazer campanhas nos países da Europa, né, com promessas de trabalho, de terra, de oportunidade de riqueza, né, de enriquecimento aqui no nosso país, né, incentivando assim os imigrantes a virem aqui para o Brasil, certo? E com essas campanhas, turma, de fato o Brasil ele conseguiu muitos imigrantes, né? Chegaram muitas pessoas, né, de diversos países, né, aqui, muitos imigrantes aqui no país. Os principais foram os italianos, os espanhóis, portugueses e alemães, certo? Foram os primeiros a chegarem, a virem, né, para o Brasil. E a maioria deles se instalaram principalmente na região sul do nosso país, certo? E por que eles foram se instalaram principalmente nessa região sul do país? Porque lá o governo, pessoal, estavam distribuindo terras. E é importante ressaltar que quando os negros foram libertos, eles não tiveram essas vantagens, né? Foram pessoas que foram libertas e foram abandonadas à sua própria sorte, diferente dos imigrantes, né? Que vieram para o Brasil e chegando aqui eles receberam terras, receberam trabalho, né? Receberam dignidade, né? Diferente das pessoas que aqui trabalharam, né? Foram escravizadas, né? E não tiveram essa mesma oportunidade quando foram libertos. Então, turma, de acordo com essas informações e com a leitura, né, que vocês vão fazer a partir da página 78, vocês vão fazer a leitura, né, que traça bem essa imigração aqui para o nosso país. Então, vocês vão ver alguns outros imigrantes, né, que também se instalaram aqui no nosso país, né, com esses benefícios, né. Então, vocês vão fazer essa leitura e, na sequência, vocês vão realizar a atividade, certo? No livro de reforço, turma, nós vamos dar continuidade à imigração, certo? Lembrando que a migração é o deslocamento de pessoas de um país ou de uma região para outro lugar, certo? E que nós vimos que a imigração, certo? É o movimento de pessoas que entram em um país para viver, permanecer nesse país, certo? Então, os principais imigrantes, né, que vieram para trabalhar nas lavouras aqui no nosso país, né, como nós já vimos, foram os italianos, espanhóis, alemães e os japoneses que vocês vão ver na leitura, certo? Lembrando também que esses imigrantes vieram por incentivos do governo, né, com promessas de terra, de trabalho, né, porque aqui no nosso país precisava de uma mão de obra e essa mão de obra que veio da Europa foi formada aqui uma mão de obra assalariada, né? Diferente dos negros que aqui tiveram, né? Trabalhando forçadamente, né? Porque eles foram forçados, né? Foram escravizados para trabalhar. Os imigrantes, quando vieram, né, para o nosso país, né, por incentivos, né, com promessas, né, dessas terras de trabalho, de dignidade, foram totalmente diferentes, né, porque essas pessoas vieram para cá e tiveram oportunidade. Diferente daqueles que foram trazidos da África, que aqui permaneceram, foram maltratados, né? E essas pessoas, quando tiveram a sua liberdade, elas foram livres, mas não receberam incentivo algum, não tiveram oportunidade nenhuma para se desenvolver aqui no nosso país, certo?
E é por isso, turma, que a leitura que vocês fizeram no livro de história, também de vocês e com as informações que já foram aqui dadas, vocês também vão realizar atividade, né, que é um reforço a mais, né, do conteúdo de imigração, certo? Que vocês vão realizar aqui nesse livro de reforço, ok? Qualquer dúvida, pessoal, podem enviar uma mensagem, certo?